Então, eu acho, olha, com as músicas, com os louvores, as músicas que a gente já cantou, e essa dinâmica de Cassandra, a gente já podia agora fazer a oração final e passar para a Assembleia, para a plenária que a gente vai ter hoje, né, Suzy? Graças a Deus, o Senhor tem nos suprido e já tem nos ensinado tanto nessa tarde, né? Tanto, 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 que já nos ensinou. Com louvores e com tanto que. Não, mas eu vou tentar. Não, eu posso tentar. Vai, apaga, Ana, apaga. Não, amor, mas dá para ver direitinho de lá. Faz o que, Cassandra? Tá. Então, eu tenho algum problema assim também com a vista, que me causa um certo problema se apagar. Mas deu certo assim. Vamos lá. Vamos pela fé, irmãs. Vamos pela fé. Então, estamos aqui nós e, antes de qualquer coisa, agradeço demais, demais ao Senhor pela oportunidade que Deus tem nos dado, tem me dado, de estar participando de pequenos grupos nessa igreja. O quanto que eu tenho crescido, irmãs, e tenho aprendido do Senhor. Tô não, pronta não, irmãs. A gente está em obras e a gente vai caminhando, ajudando umas às outras, aprendendo umas com as outras. Agradecer demais a liderança dessa igreja, que tem apoiado o trabalho feminino, tem nos apoiado como SAF, e ao nosso conselho, que a nada nos nega, está caminhando junto com a gente. Homens valorosos que têm cuidado de nós em oração, né? E têm nos permitido seguir juntas. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao nosso Senhor. Então, hoje o tema que deixaram para mim foi tão bom. A gente está estudando esse livro, Contentamento, Estudo para Mulheres de Todas as Idades. E Simone foi tão bacana comigo que ela me deu o tema, o capítulo da inveja. Aí eu disse assim, eita, que massa, Simone, como tu gosta de mim, né? Gostei. Irmãs, que desafio, porque para a gente trazer uma conversa, onde cresçamos juntas, aprendamos juntas sobre esse tema e nos esforçar para não banalizar e não tratar, que a gente não trate a inveja como um desvio de caráter, vou dizer assim, que é pecado, e precisa ser tratado como pecado. Que o Senhor nos conduza, né, e nos ajude a enxergar e a viver de forma para agradá-lo. E para começar, eu queria começar, enquanto eu estudava, eu lia, eu me preparava, eu orava, e só me vinha muito, muito, muito esse versículo na minha mente, porque eu não quero aqui tomar posição de doutora de que sei de tudo, que sou doutora já do assunto e que esse pecado aqui eu já venci. Eu já vou passando adiante porque esse aqui eu já dei check. Não, irmãs. É pecado são pecados que fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso coração, da nossa carne, e são pecados com que a gente luta todos os dias. Inclusive eu. Que estou aqui, a diferença entre eu e vocês, queridas, é que eu me preparei, estudei um pouquinho mais para poder conduzir essa nossa conversa, mas sou tão pecadora quanto vocês. E eu queria começar exatamente fazendo minhas as palavras de Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, que o Senhor nos conduza, nos ajude. O que foi que eu usei de base, né? Esse é o livro Contentamento, esse é o que a gente tem estudado, que a gente está estudando. Hoje é o capítulo 6, ele está aqui. Maravilhoso. Contentamento, a gente está estudando, ele está ali e está aqui. Usei Pecados Intocáveis, aqui tem um capítulo sobre inveja e cobiça, se eu não me engano, inveja e cobiça. Maravilhoso esse livro, irmãs. Quem ainda não leu, quem gostaria de ler, que está à procura de uma leitura, de algo para ler e tal, esse livro é maravilhoso. Alguns grupos, pequenos grupos da nossa SAF têm estudado, já estudaram ou vão estudar. Esse livro é fantástico. Então, é maravilhoso, nos confronta muito.
Usei também. Minha amiga, que eu já digo assim, Naná Castilho, eu sempre que vou, estamos utilizando o material dela também nos discipulados da UPA, e aí eu falo com ela pelo Instagram e ela me responde e diz: pode usar, irmãs, pode usar. Esse material é para a gente mesmo, é para uso das igrejas, das irmãs, é para abençoar. Então, graças a Deus pela vida dela. Ela tem uma série de lives chamado Contentes em Qualquer Situação. E aí ela fala sobre contentamento. Ela fala nesse livro, contentamento. E eu usei uma das lives dela também como base nesse estudo da gente hoje. E não por último, mas a base de tudo, que eu usei a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa base, a nossa regra, né, de fé e de prática. E com certeza em tudo a gente se baseia na palavra do Senhor. Então, a inveja, a cobiça e os ciúmes, eu vou tratar bem desses 3 tópicos aqui hoje de tarde, são verdadeiros ladrões do contentamento. Se a gente tem se debruçado sobre o contentamento e tem buscado, como mulheres cristãs, cada uma na sua realidade de vida, tem buscado viver uma vida de contentamento, esses 3 pecados são ladrões do nosso contentamento. E aí, por definição, o Jerry, ele nesse livro Pecados Intocáveis, ele traz essa definição. A inveja é a percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento de que alguém está usufruindo de algum privilégio. Essa foi uma definição que ele trouxe. E aí, pensando nisso, a gente começa a refletir. Às vezes, nós queremos esse privilégio também. A inveja surge porque a gente está vendo que a pessoa lá, na cabeça da gente, a gente acha que a pessoa lá está tendo algum privilégio, e aí a gente quer esse privilégio também. E aí o que nos leva à cobiça, que está intimamente ligado e associado à inveja. E a gente acaba ficando ressentido com a pessoa que tem aquilo que eu não tenho. Então, tudo começa bem assim. Você começa a achar que a pessoa tem um privilégio, alguma coisa, e você não está tendo, e como ela tem. E aí eu começo a cobiçar aquilo que ela tem que eu não tenho. E aí eu fico até ressentida com a pobre da outra pessoa, porque ela tem e eu não tenho. Não é isso? Nós não invejamos qualquer pessoa que tem aquilo que a gente não tem. Vejam bem, irmãs, a gente não sai invejando todo mundo por aí, não. Normalmente, a nossa inveja é focada em pessoas com quem mais nós nos identificamos. É aquelas pessoas que estão no nosso convívio, as pessoas que estão mais perto da gente. E naquilo que a gente valoriza. A gente vai invejando as pessoas com quem a gente mais se identifica e aquilo que a gente mais valoriza. E aí, isso também revela muito sobre o nosso coração, sobre o que é que você tem valorizado. E, consequentemente, o que é que você tem invejado, quem você tem invejado. Então, revela sobre o que está no nosso coração. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui. Engraçado, Timóteo, quando estava resolvendo aqui minhas questões tecnológicas, ele disse assim, a senhora trouxe Messi para a reunião das mulheres? Trouxe Messi, Timóteo. As mulheres, elas sabem, eu trouxe irmã sabendo, tendo certeza que vocês sabem quem é. Então, normalmente, como eu disse, a nossa inveja é focada em pessoas com que mais nos identificamos, que estão próximas, e naquilo que mais valorizamos, o que revela muito no nosso coração. Um exemplo, um jogador de futebol, ele está lá jogando no time dele, no time lá da cidade, do bairro, ele não vai invejar o Messi, porque ele vai admirar o Messi. Caramba, o Messi é o... Aí, hoje, no almoço, eu fui perguntar, né, a turma lá de casa que é mais informada, assim, futebolisticamente falando. E aí eu disse assim, Messi ainda está assim no top, né? No top. Não, mãe, já está ultrapassado. Aí saiu dizendo outro nome lá, eu disse, olha, tá bom, então, mas vou deixar Messi mesmo, deixa o bichinho, né? Então, possivelmente, acho que era Cristiano Ronaldo. Eu acho que seria o do momento. Mas, enfim, o jogador lá do time de base, do time lá da cidade dele, do bairro, ele não vai invejar o Messi nem o Cristiano Ronaldo. Ele vai admirar, não é isso? O Neymar, que seja. Ele vai invejar aquele colega do time dele, que joga com ele, que fez 2 gols a mais no campeonato. No mesmo campeonato que ele joga. Na mesma posição que ele joga. E aí ele fez 2 gols a mais, aí o menino vai o quê? Invejar aquele colega dele. É alguém que está próximo com quem ele se identifica. Isso é para a gente refletir, tá, queridas? Outro exemplo, uma grávida da igreja, a irmãzinha grávida da igreja. Ela não vai nunca invejar a Beyoncé, linda, grávida de gêmeos, fazendo fotos sensualísticas, sem uma estria, nenhuma celulite. Ela não vai invejar a Beyoncé, ela vai admirar.
Mas ela vai invejar outra irmãzinha da igreja que está grávida, que não ficou tão inchada como ela, e que o chá de bebê dela foi bem mais bonito do que o seu, o qual você ajudou a organizar. Mas aí você já fica olhando com ressentimento. Caramba, deram 2 pacotes de fralda a mais para ela do que para mim. E aí já gerou a cobiça. Certamente brotou ali o ressentimento. E aí a gente já fica com raiva da pobrezinha da outra grávida lá, porque ganhou 2 pacotes de fraldas a mais. É para a gente pensar, irmãs. Isso tudo eu estou dizendo aqui, como eu disse no começo, eu não sou doutora, nem já venci essa tentação, não, viu? Estou na luta. Estou na luta, em obras. Estou com a plaquinha em obras. Então, somos tentados a invejar as pessoas mais próximas, com quem mais nos identificamos. Amigos que moram em casas melhores que as nossas. A gente até, como a Cassandra citou, a gente começa a achar, eu manteria a minha casa muito mais limpa e arrumada se eu tivesse a casa como a de Ana, que é linda. Mas a minha é pequenininha, então vou levando de todo jeito. E a gente começa a viver a vida do outro. Invejar a casa, os carros que são melhores, as roupas que são melhores, os sapatos melhores, as bolsas melhores, mais bonitas. Porque eu não tenho determinado cinto, colar e tudo mais. E aí a gente vai dando lugar à tentação. Temos inveja da viagem maravilhosa que a amiga fez, do casamento formidável que ela tem, dos filhos perfeitos que ela posta na rede social, do emprego sensacional que as pessoas insistem em mostrar em redes sociais e que a gente insiste em ir lá e verificar. Muitas vezes aquela vida de apenas segundos de foto, uma vida onde idealizada para a rede social, onde postam-se as melhores fotos, possivelmente até passam por edições. E a gente está lá invejando aquela vida, invejando quantas curtidas teve a foto da amiga e até quantos seguidores ela tem. Irmãs, essa é a vida das redes sociais. É para a gente pensar. E aí temos a inveja da amiga da viagem maravilhosa e tal. Inveja dos quilinhos a menos da amiga da igreja, dos cabelos a mais, dos centímetros a mais, como da amiga Ana Paula, né? De quem tem os centímetros a menos, né, Ana? Não. Então, e aí são das pessoas que estão próximas da gente. E aí vem, diante disso tudo, Cristo nos lembra, onde estiver seu tesouro, ali estará também o seu coração. Onde é que a gente está botando o nosso coração? Ali vai estar o nosso tesouro. Onde é que a gente está botando a cobiça? O que é que a gente tem cobiçado? O que é que a gente tem invejado? O que é que a gente tem desejado? O que é a vida da outra pessoa. E aí outro aspecto dentro da inveja é o quê? A comparação. Está ligada, irmãs? Com certeza. A gente não vai invejar com quem a gente não se compara. E aí a gente começa o quê? A se comparar. Vem a comparação, que é a grande incentivadora da inveja. E que juntas são rivais do contentamento. E aí a gente começa a se comparar, como eu fiz aqui com os centímetros a mais de Ana Paula. A gente inveja, na hora que a gente se compara com alguém, que a gente acha que está em situação melhor do que a gente. Porque, de novo, eu digo assim, que a gente conhece aquilo que a pessoa está mostrando, não é verdade? Então, às vezes, a gente acha que o casamento é perfeito. A gente acha que o emprego é sensacional, que a carreira é linda e formidável. Tá? Então, a gente começa a se comparar com a minha carreira. E aí, a tentação da inveja é certa. Perdemos então a capacidade de buscar o contentamento na vontade de Deus para as nossas vidas. Talvez, irmãs, nós nem queiramos aquilo que a outra pessoa tem. Talvez eu nem queira os seus centímetros a mais. Viu, Ana Paula? Talvez a gente nem queira os amigos que ela tem. Talvez a gente nem queira o marido que ela tem. Talvez a gente nem queira os filhos que ela tem. Simplesmente invejamos porque elas têm algo que a gente não tem. Isso é para a gente pensar, irmãs. É necessário lembrarmos que a inveja faz parte de uma lista de pecados odiosos que Paulo descreve como obras da carne. Vamos abrir Gálatas 5, de 19 a 21. Gálatas 5,
Gálatas 5, obras da carne. E a inveja está aí, viu, irmãs? Nessa lista que Paulo nos traz aí. Gálatas 5, de 19 a 21, diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo trata como pecado e está aqui numa lista de obras da carne. É nessa luta, sim, a luta do espírito contra a carne. E a inveja está aí nessa listinha, viu? Outro aspecto da inveja, muitas vezes nós ficamos... Isso foi tão vergonhoso para mim, que eu disse, caramba, esse aspecto da inveja, isso não é inveja. E está assim, dentro do aspecto da inveja. Tá? É um dos aspectos da inveja. É ficar enciumados. Ficamos enciumadas com os dons, talentos, habilidades dos outros. Isso dentro do nosso serviço, do nosso ministério na igreja, na nossa vida pessoal, na nossa carreira profissional. Nós podemos ficar assim, enciumados. Se chega uma pessoa, né? Melhor do que eu, fazendo o mesmo serviço, na mesma coisa que eu faço. E ela vai se destacar, é carne nova, né? Chegou na mesma área de atuação. Como assim? Eu sempre fiz isso, eu sempre fiz assim. E aí sim, nós ficamos enciumadas com as novidades. E aí, inevitável eu lembrar, e vou citar aqui duas irmãs queridas, e que hoje estavam aqui ajudando o nosso ministério, ajudando a nossa SAF, que é Ana Paula e Suzy, irmãs que chegaram e que tanto tem nos ajudado. Deus te abençoe, Ana, e Deus te abençoe, Suzy. Que tanto tem, Ana Paula, o quanto que tem abençoado o coral da nossa SAF. Suzy, nossa vice-presidente forte, tem sido uma mão forte, um braço forte da nossa SAF. E o quanto, irmãs, nós podemos pecar sim, se ficarmos enciumadas. E quantas vezes nós agimos como birrentas, dizendo, eu não quero dar meu cargo para ninguém. Se eu não fizer, ninguém faz. Eu sempre fiz. Eu sempre fiz isso assim. E aí eu não quero que ninguém faça no meu lugar, só eu sei fazer. Tá, vou citar um exemplo aqui. Eu sempre fiz o bolo do lanche da SAF. Na lista, Cassandra foi lá e botou que vai levar bolo. Não acredito. Como assim? Cassandra quer estragar a brincadeira? Tá? Então, irmãs, ficarmos enciumadas não vai trazer benefício ao reino nenhum. E ainda nos leva ao pecado. Nós estaremos pecando. E aí, sempre que surge alguém mais novo, mais capacitado, a maioria de nós fica enciumadas. A Naná, ela cita uma frase que ela disse que ela não identificou de quem era. Eu pesquisei, não achei. Então, eu vou citar aqui, mas aí depois eu vou procurar. E se eu souber quem é o autor da frase, eu ponho lá no grupo. Mas ela citou essa frase e ela disse que não é dela. Nós torcemos, sim, pelo sucesso das pessoas. A gente até torce, a gente até ora para a pessoa se dar bem lá no trabalho. Desde que esse sucesso não seja maior do que o nosso. Desde que o sucesso não seja maior do que o meu. A gente até ora para a pessoa ter um casamento feliz. Mas desde que não seja mais feliz do que o nosso, do que o meu. A gente até ora para o filho dela passar lá no final do ano. Mas, espera lá, minha filha tem que tirar as notas melhores. Para pensar, tá, irmãs? Nossa tarefa não é julgar o coração dos outros, porque aí a gente começa a pensar, esse aqui eu já venci, mas fulano precisava estar aqui para ouvir isso, ou vou mandar o link lá da reunião da SAF para minha amiga lá. Não, nossa tarefa não é essa, nossa tarefa é ficarmos atentas aos nossos corações. O livro do contentamento, a Nancy, ela trouxe um exemplo maravilhoso, e para mim foi tão real. Se a gente soubesse, se a gente estiver passando numa rua, e aí tem uma placa, né? Cuidado, cão bravo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar caminho. Eu vou falar de mim, tá, irmãs? Eu tenho um pavor do cachorro. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou, se possível, passar pela outra rua. Nem naquela rua eu vou passar.
porque eu sei que naquela rua, naquela casa, tem um cachorro e ele pode se soltar, e ele vai poder pular o muro, enfim. Eu imagino milhões de coisas. Cristo, ele deixou placas de aviso para a gente também. Cuidado com a cobiça. E aí nós já fomos avisadas. Lucas 12, vamos lá para a Bíblia. Os avisos, ele já deixou essa plaquinha. Cristo nos deixou a plaquinha avisando. Cuidado com a cobiça. Então nós já estamos avisadas. A gente vai passar pela rua, vai brincar com perigo se a gente quiser. Lucas 12, 15 diz assim. Lucas 12, 15. Em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Aqui ele falando com relação à ganância, a cobiça com relação aos bens, mas a gente pode trazer isso para qualquer que seja a cobiça. E mais, 1 Coríntios 10, 12. Paulo traz outro alerta para a gente que dê outra plaquinha de cuidado. Para a gente que diz assim, comigo não. Eu já ouvi, irmãs, frases de pessoas dizendo, não, eu não tenho não, inveja de ninguém não. Sonde seu coração, peça para que o Senhor sonde seu coração, né? Vasculhe, faça lá uma faxininha. 1 Coríntios 10, 12 diz assim, portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. Cuide para que não caiam. As plaquinhas de aviso estão lá. Tomar cuidado. E como é esse tomar cuidado? É pôr guarda no pensamento, irmãs. Na hora que vier, que a gente souber que está sentindo, está vindo lá a tentação, põe guarda no teu pensamento. Traz as memórias, o que nos traz esperança. Voltemos para os pés do Senhor. E a gente não vai conseguir isso, irmãs, pela força do nosso braço, nem pela nossa capacidade de meditação ou de vencer pensamentos com pensamentos positivos. Não, de forma alguma. É pelo poder do Espírito Santo. Busquemos pela força do Espírito Santo, pelo poder do Espírito que habita em nós, que ele nos dê força para a gente vencer a tentação da inveja e da cobiça quando ela vier, porque ela virá. Ela virá. Eu sinto informar, mas ela virá. A Nancy, ela diz assim, nosso coração quer nos colocar bem no centro do mundo. O nosso coração, pecaminoso, corrompido pelo pecado, ele vai querer nos levar para o centro do mundo, de todas as coisas. Já o contentamento nos dá os olhos para que vejamos claramente quem nós realmente somos e onde nós nos encontramos na história de Deus. O contentamento vai nos lembrar quem nós somos e onde é que nós estamos no plano de Deus. E então, a gente já identificou vários aspectos aqui, a gente conseguiu analisar vários aspectos com relação à inveja, a cobiça, ficar enciumado. E agora, como é que eu vou lidar quando a tentação vier? Que a tentação virá. Como é que eu vou lidar? A inveja, irmãs, ela é algo real, podemos sofrer de graus diferentes e em momentos diferentes da nossa vida. Com certeza, em situações e momentos diferentes, vão vir traços de inveja e de cobiça. E agora, como é que a gente faz? E aí a Naná, ela, com base no livro Pecados Intocáveis, ela traz três coisas que a gente pode analisar para vencer a tentação da inveja quando ela vier. E a Nancy traz mais um. Então, eu trouxe 4 coisas para a gente pensar juntas e para a gente lembrar, na hora que vier a tentação da inveja. Primeiro, nos apeguemos à soberania de Deus. É Deus quem dá talentos, dons, habilidades. Muitas vezes temos inveja até dos dons, como eu já disse, né? Ficamos enciumadas, permitindo que isso roube a nossa alegria de servir, como a dinâmica que a Cassandra trouxe. A gente, ao invés de estar dedicada ao dom que o Senhor nos deu, ao serviço que Ele nos deu dentro do seu reino, a gente está invejando o dom de outra pessoa. E aí quer o dom da outra pessoa. E até assim, Senhor, graças a Deus, que o Senhor não me deu o dom de cantar, né? Aí eu fico cantando dali. E essa inveja, graças a Deus, essa, especificamente essa, eu não sofro. Essa, especificamente essa. Deus faz pessoas com dons diferentes e em graus diferentes, com um propósito para a honra e glória do nome dEle. Ele é soberano. Existem graus de dons, existem habilidades e talentos que Deus dá em graus diferentes para as pessoas. Por exemplo, algumas pessoas têm dons musicais, de cantar. Chegam aqui e cantam
com desenvoltura. Outras são Tio Neto, Socorro Teles, Ana Paula, Suzy, são graus diferentes. Algumas de nós têm até dons de trabalhos manuais. Outras são a minha, que é uma artesã. Então, adianta você deixar de servir com o dom que você tem e querer ter o dom da outra pessoa? Nem você vai servir de forma que agrade ao Senhor e nem você vai ter o dom lá da colega. Não vai ter. Tudo vem de Deus, talentos, bênçãos e o grau para cada pessoa. A inveja e o ciúme funcionam de uma forma como se a gente está querendo tirar Deus de cena ou até acusá-lo de ser injusto. Porque fulana tem e eu não tenho. Porque fulana faz daquela forma e eu não faço. Então, a gente acusa Deus de ser injusto com a gente. A arma contra a inveja e os ciúmes é lembrar que todos nós somos um corpo de Cristo, um mesmo corpo de Cristo, e individualmente somos membros uns dos outros. Paulo, ele nos incentiva a dar honra aos outros mais do que a nós mesmas. Ao invés de ter inveja, dá honra e aplaudir, porque somos membros do mesmo corpo de Cristo. Eu digo isso aqui e reconheço que é desafiador. É desafiador, irmãs, a gente admitir que a outra pessoa, na minha função, vai fazer melhor do que eu. A função que eu fazia durante anos e anos eternamente. Ou mesmo que caminhar junto com a irmã e fazermos juntas vai ser melhor do que o que eu estava fazendo sozinha. Isso é desafiador, mas é um exercício para a glória de Deus e para a expansão do reino. Lembrar que habilidades que o outro tem e eu não tenho, ou mesmo que eu tenho, mas a do outro é melhor do que a minha, deve ser motivo de glorificarmos a Deus, porque somos membros do mesmo corpo. É fácil isso? Não. É desafiador. Mas é possível. Eu quero dizer que é possível. Não é fácil, mas é possível. Sabe por quê? Porque a nossa força não vem de nós mesmas. Não vai ser da nossa força de vontade, não. Vai ser aos pés do Senhor. Pelo poder do Espírito que habita em nós. Através do sangue de Cristo na cruz. Humildemente, nós nos rendemos ao Senhor. Ele nos ajuda a reconhecer que é melhor se caminharmos junto com a outra pessoa. E que a outra pessoa fazendo vai ser melhor do que eu. Terceiro, se gastarmos muita energia com inveja, vamos perder de vista o que Deus pode realizar em nós e através de nós. Voltou para a história lá do contar o feijãozinho. A menina lá tem um pole mesmo, a menina tem um pirulito dela, mas ela está de olho no da outra. Ela nem usufrui do pirulito dela e ainda está olhando o que a outra tem. A gente é mais ou menos assim, viu, irmãs? A gente quer a vida da outra muitas vezes e deixa de usufruir o que Deus tem nos dado. A família que Deus tem nos dado, o emprego que Deus tem nos dado, os filhos, aquelas que têm filhos, a carreira, o estudo e por aí vai, os dons que Deus tem te dado. A gente deixa de usufruir para estar prestando atenção no que a outra tem. Deus tem tarefa e missão para cada um de nós. Se ficarmos invejando a do outro, a gente não vai fazer a nossa e nem vai ter a do outro. Mas algumas tarefas elas têm mais aplausos do que outras. E agora? O que é que a gente faz? Aí a gente volta para o ponto anterior. Lembremos que somos juntas. O mesmo corpo de Cristo. E somos membros individualmente. Individualmente somos membros umas das outras. E que nossas habilidades, qualquer que seja a tarefa que a gente faça, qualquer que seja o ministério, seja no serviço da igreja, seja você na sua vida pessoal, que suas obras sejam para a glória de Deus e para a expansão do reino. O que quer que seja que você faça. É Deus quem dá. Ele é quem decide o que dá e a quem dá. Ele é quem escolhe. Ele é soberano. Se vamos viver descontentes, é porque não estamos satisfeitos com a vontade de Deus para nós. Se a gente começar a viver descontente com o que a gente tem, cobiçando o que o outro tem, a gente está assumindo, assinando lá uma declaração de que a gente está descontente com o que Deus preparou para a gente, com a família que Ele me deu, com os pais que Ele me deu, com os filhos que Ele me deu, com o marido, namorado, noivo, com a carreira que Ele me deu. A gente começa a ficar descontente com Ele e até falar que Deus é injusto. Não é isso? E aí agora, último ponto, sejamos gratas.
eu queria propor que quando a gente tivesse na tentação da inveja, que a gratidão fosse como fala o GPS? Refazendo a rota. Fosse a hora de refazer a rota, que o GPS faz, né? Quando a gente vai por um caminho, aí a gente entrou numa rua que não era para entrar, aí ele refaz a rota ali rapidamente. Que a gratidão fosse esse refazer a rota. Para a gente ter gratidão pelo que o Senhor já nos deu, com gratidão pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, tanto por nós, pelo que Ele ainda faz, seja esse refazer a rota e a gente lutar contra a tentação da inveja e ter o coração grato e celebrar com gratidão a esse nosso Deus. A gratidão mantém a inveja fora do nosso coração, bloqueia os desejos carnais por aquilo que legalmente não é nosso. É desejo carnal, viu? A gente leu de Paulo, é obra da carne. A gratidão é um exercício maravilhoso contra a inveja e nos leva ao contentamento. Com gratidão, a gente pode pedir ao Senhor para Ele nos trazer à memória o que pode nos dar esperança. E aí a gente vai vencer a tentação da inveja. É um exercício? É. Vai ser fácil? Não, não é fácil. E eu vou fazer só uma vez e pronto? Não. São várias vezes por dia. Nem sei dizer quantas. Irmãs queridas, eu não quero aqui demonizar, nem culpar, demonizar é a palavra mesmo. Redes sociais, internet e tudo que isso aí, todas as redes que creio que vocês até conhecem mais do que eu. Eu não quero demonizar. Não. Sabe qual é o problema? Não é a internet, nem são as redes sociais, nem as pessoas lá que você está seguindo. As pessoas lá que você está seguindo pode ser passar por um filtro melhor, mas nem é isso. Sabe qual é o problema? É o nosso coração. Qual a motivação do seu coração na hora que você está lá navegando nas suas redes sociais? Como é que está seu coração? Qual tem sido sua motivação? O que é que você está procurando? O que é que você está postando? O que é que você está buscando? O que é que você está curtindo? Então, não vamos demonizar as atualidades, as tecnologias. O problema é o coração do homem mesmo. Foi corrompido pelo pecado. E aí, para ele, nós temos sim a solução. A solução contra toda a inveja, cobiça, a tentação da inveja, a cobiça, o ciúme, todos os demais pecados, as obras da carne que Paulo lá citou. Eu trago boas novas, eu trago novas de esperança. É que existe salvação, que é na cruz. Existe a solução, irmãs. A gente não pode sair daqui pensando, então eu vou ser invejosa para o resto da minha vida. Existe a solução e a salvação, é na cruz de Cristo. E eu queria trazer à nossa memória isso, que Cristo levou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados. Ele pagou o preço dos nossos pecados, o sacrifício perfeito e definitivo. Por todos os nossos pecados, ele pagou o preço na cruz. Inclusive, a inveja e a cobiça. Inclusive. Às vezes a gente acha que esses pecados intocáveis são os que estão escondidinhos ali. Não precisa ninguém saber e também não precisa eu pedir perdão ao Senhor. Isoladamente, né? Nomeando pecados. Mas sim, irmãs, precisa. E Cristo, ele lembrou de todos eles na cruz. Todos eles. E é confortante e é maravilhoso, é extraordinário lembrar de que eu posso me achegar ao trono da graça com o acesso que Cristo conseguiu, que Cristo vitoriosamente conseguiu na cruz para nós. E posso me achegar ao trono da graça e pedir perdão pelas vezes em que cometi o pecado da inveja. E a certeza que eu tenho de que Cristo pagou o preço também desse pecado na cruz. E hoje a gente pode ter uma vida livre. Nós temos liberdade em Cristo. Não é liberdade para pecar, mas é a liberdade em Cristo de buscar viver sem pecado. E uma liberdade de uma vida sem inveja, sem cobiça e sem ciúmes. Ok, irmãs? Lembremos disso. Nós sim temos a solução e somos vitoriosas em Cristo. Por causa da morte de Jesus na cruz, que nós podemos clamar a Deus, através do sangue de Cristo,
e vencer a luta contra a inveja. Amém? A esperança em Cristo, na cruz de Cristo. Amém, amém. Foi desafiador para mim também. Ler cada palavra, escrever cada frase, foi desafiador. Mas é maravilhoso lembrar isso, que nós temos a vitória em Cristo Jesus. E aí, para a gente concluir, eu queria que Ana Paula cantasse aqui com Suzy. Eu queria muito aquela primeira música, apesar de que muitas de nós não conhecem, mas fala disso, de que a paz de Cristo, fala da paz de Cristo, né? E que a gente não precisa levar esse fardo. Irmãs, nós não precisamos carregar o fardo. Cristo, Ele nos oferece a bênção, a graça de trocarmos o nosso fardo pelo fardo dele, que é leve e suave. Troquemos o fardo dos nossos pecados, troquemos o fardo da inveja, da cobiça e do ciúme, que é pesado, pelo fardo de Cristo, que é leve e que Ele conquistou para a gente na cruz. Amém?